Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre termodinâmica, agora falaremos sobre a primeira lei da termodinâmica. Bora lá! Aqueles que assistiram à minha videoaula sobre máquinas térmicas e rendimento, se lembram dessa figura. Antes de anunciarmos a primeira lei da termodinâmica, eu quero te lembrar de que foram os estudos dos conceitos da termodinâmica que permitiram o desenvolvimento das máquinas térmicas, como essas que você vê na figura. E uma coisa que vai te ajudar muito a entender as leis da termodinâmica é você entender o funcionamento do seu corpo, do corpo humano. Porque o seu corpo é uma máquina térmica. Do ponto de vista físico, o seu corpo funciona de acordo com a mesma regra dela. O seu corpo possui uma entrada de energia e ele também possui duas saídas de energia, que eu vou chamar de saída de energia 1 e saída de energia 2. Quando você ingere alimentos, só coisa boa, hein? O seu corpo transforma tudo isso em energia. Em primeiro lugar, você vai usar essa energia diariamente para se movimentar, desenvolver suas atividades, estudar, praticar um esporte, entre outras coisas. Em segundo lugar, você vai utilizar esta energia para manter a temperatura do seu corpo aquecido, em equilíbrio, com aproximadamente 36,6 graus Celsius. E tem que estar em equilíbrio. Não pode variar muito, nem para cima e nem para baixo. Qualquer 2 graus para cima ou para baixo já se torna um problema. E se isso acontecer, corre para o hospital. Porque ou você está com febre, ou você está com hipotermia. Isso é muito sério. Tem que manter sempre a temperatura sob controle, por volta de 36,6 graus Celsius. Então nós podemos dizer que parte desta energia, a saída dela, vai para a realização de trabalho. E nós podemos dizer que a outra parte desta energia, a outra saída, é para a nossa energia interna. Agora que nós vimos o funcionamento do nosso corpo, corpo humano, vamos transformar esta figura para uma figura que represente uma máquina térmica. Vejam, a ideia é a mesma. A máquina térmica recebe calor. Parte da energia serve para realizar trabalho e a outra parte refere-se à energia interna. Vamos agora pensar no gás. Em primeiro lugar, vamos pensar no que vem a ser a energia interna do gás. Nós já estudamos que o aumento da temperatura de um gás está associado ao aumento da velocidade média de suas moléculas. E essa velocidade está associada ao movimento de translação das moléculas, quando as moléculas ficam girando de um lado para o outro. É como acontece nesta animação. Vejam, esse movimento de translação das moléculas, elas ficam girando para um lado para o outro. A questão é que não basta a gente pensar apenas na energia de translação das moléculas que vocês viram. Nós também precisamos considerar outras formas de energia que as moléculas possuem, como a energia de ligação entre os átomos que formam as moléculas do gás e o movimento de rotação das moléculas, ou seja, energia cinética de rotação, quando as moléculas ficam girando em torno de si mesmas. É como a Terra, quando gira em torno do Sol. Ela faz um movimento de translação. Quando ela gira em torno de si mesma, ela faz um movimento de rotação. As moléculas do gás, quando fazem este movimento, elas produzem energia. E a soma de todos esses tipos de energia
translação, rotação, ligação, nós chamamos de energia interna do gás. Isso é a energia interna do gás. E o legal desse conceito, ou a vantagem desse conceito, é que se a gente utilizar essa energia interna do gás, a gente não vai mais precisar se preocupar com cada tipo de energia, porque ela vai representar a soma de todos os tipos de energia que as moléculas podem ter. Ou seja, se um gás está com uma temperatura T1 e vai para uma temperatura T2, nós temos 3 situações possíveis. Primeiro, se T2 é maior que T1, o ΔT é positivo. E a variação da energia interna também é positiva. Ou seja, ela aumenta. Se T2 é menor que T1, a variação de temperatura é negativa e a variação de energia interna do gás diminui. E se T2 é igual a T1, nem a temperatura, nem a energia interna, nenhuma delas varia. Em segundo lugar, como é que o gás produz trabalho? Você se lembra da equação do gás ideal que vimos numa aula passada? Quando um gás com um número de moles constante recebe calor, pode variar o volume, a pressão e a temperatura segundo essa relação. Vamos fazer o seguinte, para a gente pensar melhor no problema, vamos fazer um desenho de um pistão de uma bomba de ar, como aquelas manuais que os borracheiros usam para encher pneu. Tipo essa aqui. Vamos lá. Vamos ver essa animação. Se o gás, quando recebe calor, expande, quer dizer que ele pode realizar trabalho. O gás recebe calor e esse calor é transmitido às moléculas, aumentando a sua velocidade. Assim, elas se chocarão com as paredes do pistão, aumentando a pressão interna. Com isso, o que acontece? O gás empurra o êmbolo do pistão, aplicando uma força sobre ele, como vocês viram. Então é isso. A gente conclui que o gás é capaz de realizar trabalho. Observaram? Quando aumenta a pressão, o gás empurra o êmbolo do pistão, aplicando-lhe uma força. Isso é trabalho. E em terceiro lugar, quanto ao calor? Quanto ao calor fornecido à máquina térmica, que é o caso do gás, não é possível utilizar todo esse calor ou energia térmica fornecida, pois parte dela é usada para aumentar a energia interna do gás. E só a outra parte é utilizada para realizar trabalho. Pessoal, dá para a gente escrever isso que nós conversamos até aqui por meio de uma equação. Do seguinte modo, a quantidade de calor ou energia térmica, que é o ΔQ, vai ser igual à soma da energia interna do gás, que é o ΔU, e do trabalho que ele realiza, que é o tal. Pessoal, guardem bem esta equação, pois é exatamente esta equação que expressa a primeira lei da termodinâmica. É isso, pessoal. É esta equação que representa o título desta aula. Para ficar bem claro, essa equação demonstra que o calor cedido ou fornecido a um gás é usado em parte para aumentar a energia interna desse gás e em parte para realizar trabalho. Maravilha? É essa equação que junta essas coisas que a gente estudou. A quantidade de calor ou energia recebida
tem que ser igual à energia na saída. Olha que legal, gente. É exatamente esta equação que rege o nosso corpo do ponto de vista físico. Beleza? Muito bem, pessoal. Falamos nessa aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu recomendo fortemente que vocês assistam aos vídeos referentes aos exercícios e tentem resolver. Para vocês praticarem esses exercícios, esses conceitos e se prepararem para o Enem e vestibulares. Beleza? E assim nós concluímos essa aula. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e bons estudos. Valeu!